se tem o túmulo de Jesus no Japão, né? Se tem uma passagem muito forte dele pela Ásia, uma fé. Isso foi dado só pelo catolicismo das grandes navegações, ou se realmente se tem de fato a passagem dele por esse mundo asiático, oriental? Tem, não o Japão, não o Japão. Tem, inclusive existe um túmulo dele, né? Na Caxemira. Na Caxemira. Porque então a gente vai lá, a gente monta a história dele agora, né? Desde o nascimento. Tinha uma comunidade essênia lá em Israel, né? Que era uma comunidade muito mística e profunda, de mestres assim bem antigos que já vinham. Então ele desde pequeno ele aprende lá naquela escola, desde os 6 anos de idade até os 12 anos. E a partir dos 13 anos existem relatos dele com mestres, com professores, né? Viajando por o que era o mundo naquela época, né? Viajando para o lado indo até a Índia, conhecendo mestres budistas, hinduístas. É muito interessante. No livro Um Novo Despertar eu boto toda essa história dele, né? Mas ele atua como professor numa cidade chamada Cuttack. Ele sempre, em todo lugar que ele sempre vai ter um problema, porque ele sempre fala contra... Por exemplo, na Índia ele falava contra as castas, né? Falava que todos são iguais, filhos de Deus, e naquela época que ele estava lá, existia uma diferença muito grande entre as castas. Ainda mais a separação de Brahma, a visão de Brahma com o Shivaísta, né? E ele é contra isso, e ele prega contra isso, né? Então ele sempre acaba sempre tendo que sair, e ele vai para o Tibete, onde ele é muito bem recebido. Ele passa pela Pérsia, lá ele acaba falando sobre isso, ele acaba falando sobre os ídolos, né? Daqueles sacerdotes persas, daqueles magos daquela época, né? E ele passa pela Grécia, né? Ele tem um encontro com os filósofos, né? Não tô falando de Sócrates, Platão, porque foram antes dele, né? Mas os filósofos da época de Cristo, lá na Grécia, né? Ele tem encontro com Apolônio de Tiana. Ele vai para o Egito, passa por aquelas escolas do Egito, né? Então, então só que com quase 30 anos ele retorna para Israel. Tem a história toda que a gente conhece, mas ela ainda continua depois da crucificação. Então, depois da crucificação, né, ele não teria morrido na cruz. Né? Você tem toda uma pesquisa histórica, né, até dentro dos evangelhos canônicos, desde do Pilatos se demonstrando muito surpreso, né, quando vão pedir para o corpo de Jesus, muito surpreso nossa, então Jesus já morreu? Não, o próprio evangelho canônico mostra lá como Pilatos estava surpreso de ele já ter morrido na cruz. Levava-se mais tempo para morrer. Né? As pernas dele não foram quebradas na cruz, como eram quebradas as pernas, inclusive dos outros dois que estavam crucificados com ele, foram quebradas, que você pende todo o peso, você consegue não conseguir expandir mais o pulmão e você morre asfixiado, né? E as pernas dele não foram quebradas e ele foi depositado num sepulcro de José de Arimateia que nunca tinha sido usado como sepulcro. Foi separado só para ele, né? Você tem que, quando a Maria Madalena ela vai lá no sepulcro, né, ele está aberto, e tinham 2 homens lá dentro vestidos de branco, como era o costume dos essênios, que eram conhecidos por tratar curas, ser terapeutas. Então, você tem toda uma história ali que eu vou mostrar tanto no Novo Despertar quanto nesse 4º livro, Consciência Crística. E a história dele continua, então, ele seguindo com Tomé para a Índia, né, e ele chega aí para Caxemira, e aí aqui começa a ficar difícil de traçar, né? Existem alguns relatos diferentes, né? Mas uns que ele, na verdade, não chegou a Caxemira, mas que ele ficou num mosteiro essênio. Outros que ele morreu na Caxemira, e lá tem um túmulo dele que eu visitei, tem até foto no livro, né? Porque lá na Índia, né, nessa região, ele era chamado de Issa, né? Jesus é chamado de Issa. E tem ali o túmulo de Santo Issa. E ele realmente muçulmano, ele tem uma tradição de o caixão ele fica de uma certa posição. Não lembro agora norte-sul, ou leste-oeste. É uma coisa relacionada ao sol, não é? E a de Jesus está diferente, está no costume que era hebreu, né? O costume de Israel, uma outra posição. Então você tem essas coisas nesse túmulo lá. E uma terceira via de que ele teria saído de lá e voltado ido para o sul da França.
né? Então você tem essas três, mas que nenhuma delas, eu pelo menos não consegui traçar qual dessas é a real, mas todas elas concordam com a idade em que ele morreu, e ele teria morrido com 72 anos de idade. Esse podcast vai ser o mais bomba explosivo. Tá difícil até interagir, que tá tão interessante, mas essa limitação dessa finitude, de novo a gente trazendo o que é homem e o que é Deus. A visão dele como homem morre aos 33 anos, né? E ele ascende como Deus, era o que importava. Era o que importava para a humanidade. Por isso que talvez ninguém tivesse tão interessado em saber o que aconteceu depois. A missão dele, né? Embora nesses relatos, porque tem documentos, você tem documentos de um rei lá do que hoje é a Turquia, mostrando que muito depois da crucificação, 2 anos, 3 anos depois da crucificação, ele comparece num casamento da filha do rei. Ele continua sempre pregando e ensinando. Até na Caxemira, você tem muitos relatos de como ele lá era reconhecido como um profeta e como ele ensinou muito, curou muita gente lá. Então ele nunca deixou de fazer a missão dele. Mas a grande missão, a missão que iria mudar a humanidade, foi dos 30 aos 33. Por isso que ela é a mais importante e é a reconhecida. E o que eu reparei até na cronologia da história é justamente a passagem dele, e aí não tenho como não fazer uma analogia com os livros, né? Ele sai no caminho em busca da verdade, então por isso que ele busca outros povos até mais antigos, né? E encontra a vida, né? Ele faz referência à vida. Então, de novo, o caminho, a verdade e a vida. O tempo inteiro ele sendo relembrado disso, lembrando a gente disso. É interessante que ele já era um mestre, né? Quando ele vem para cá, ele já tinha todo esse conhecimento, mas ele anda ali por essas escolas, ele caminha por ali, porque como um homem encarnado, né? Como mestre aqui, ele precisava entender e ver na prática e sentir aquilo, como era o conhecimento da humanidade naquela época, como passar esses conhecimentos tão elevados para aquelas pessoas que viviam ali naquela época, né? Por exemplo, se fosse hoje isso, se Jesus encarnasse aqui, ele seria o Jesus, mas até a idade de começar a missão, ele iria dar uma passeada aí pelo mundo para entender como é que a mente das pessoas estava funcionando, quais eram as maiores conhecimentos espirituais que eram passados, para que ele pudesse falar naquela linguagem.